Oh, oh, oh.
Boa tarde, meu povo, com R puxando mesmo, que eu não tô nem aí. Vencer as pessoas que estão lá na frente. Competitivos que somos às vezes, porém cristãos sempre. Tá certo? Mais uma coisa, hoje é um jantar muito especial. Nós estaremos dando pontapé em uma série que está acontecendo, que quer dizer que vai começar, na verdade, intitulada bem loucamente como Fogo no Parquinho. Se preparem para temas muito bons, muito polêmicos, que a gente vai ter que discutir bastante. Então, vocês já vão aí, ó, aprimorando o seu estudo da Bíblia e o que mais tiver para acontecer, porque a gente vai precisar de você para a gente discutir os próximos temas, tá certo? Mas para a gente começar o culto de hoje, vamos cantar, né? Como estamos aqui, eu da minha rede, da minha casa, você e da sua casa, é um pouquinho mais difícil a gente fazer um louvor. Então, vai estar na tela, aí na sua tela, uma música, um louvor que a gente costuma cantar na igreja. E você vai cantar aí da sua casa, eu vou cantar aqui da minha casa, certo? Aproveita que aí você pode cantar bem alto, microfone do Zoom desligado, viu, galera? E você canta aí da sua casa, que a gente canta aqui da nossa casa, tá bom? E a primeira música é Enquanto Eu Viver. Eu ouvi boatos aqui no meu chat de que não vai ter a letra, não. Mas, gente, a música é Enquanto Eu Viver. Então, você pode aí escutar, cantar, certo? De alguma forma. E já já a gente se encontra. Não saia do Zoom, nem saia do YouTube. Beleza?
Tu és o Salvador, Deus sempre é o louvor. Meus lábios cantarão em teu louvor, Salvador. As vitórias que eu alcançar aqui irão me lembrar quem tu és, pois vitórias sem ti não existirão. És o Deus que jamais perderá. Sejas louvado, Senhor e meu Deus. Tu és a glória e teu é o poder. Não haverá outro rei, outro Deus com tanto amor. Deus vencedor, meu Senhor e meu Rei. O Deus que sempre me salvará. O Deus que sabe quem sou. Ele sempre me amará. Sejas louvado, Senhor e meu Deus. Tu és a glória e teu é o poder. Não haverá outro rei, outro Deus com tanto amor. Deus vencedor, meu Senhor e meu Rei. O Deus que sempre me salvará. O Deus que sabe quem sou. Ele sempre me amará. O Deus que sabe quem sou. Ele sempre me amará. É isso aí. Quem cantou de casa? Eu espero que vocês tenham cantado, tá, gente? Eu não tô vendo, mas cantem, tá certo? E a próxima música é Meu Farol. Vamos lá? Nas batalhas Batalhas comigo está. comigo estás, e quando caio não me deixarás. Teu amor vai me guiar. Me Eu sinto deixa. paz mesmo em bravo mar. Eu sinto paz mesmo Eu sinto em paz. bravo mar. No silêncio eu posso ouvir tua voz dizendo: estou aqui. Teu amor vai me guiar. Eu sinto paz mesmo em bravo mar. Eu sinto paz mesmo em bravo mar.
Voltamos! Pastor Hassani me mandou mensagem assim: muito obrigada por me representar com um boa tarde, Chica no R. Pronto, você está representado. Bom, gente, eu vou pedir aqui alguém do Zoom que eu estou acompanhando para fazer a oração inicial para a gente dar continuidade ao nosso programa, tá certo? Deixa eu só escolher aqui o poder do dedinho. Flora Soliano, você está aí? Você pode fazer a oração inicial, por favor? Deixa eu ver se ela está aqui, gente. Ela está. Estou. Posso. Faz a oração inicial, Tá me por ouvindo? favor? Sim. Tá bom. Oremos. Querido Deus, eterno Pai, que o Senhor possa estar conosco agora nesse presente, que seu santo nome seja glorificado e exaltado, que possamos entrar em harmonia com a tua palavra sempre, nos dar um restante de sábado em tua presença, em nome de Jesus. Amém. 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 Muito obrigada, Flora. Esse é o momento do nosso Kahoot, que eu falei no início, do nosso JA, certo? Para você participar, algumas instruções. Você vai precisar de pelo menos 2 dispositivos eletrônicos, tá? Ou 2 celulares, ou um computador e um celular. Ou 2 computadores, vai que você tem os computadores, certo? Um dispositivo você vai precisar para ver as perguntas, ou aqui no Zoom ou no YouTube. E o outro dispositivo eletrônico você vai usar para poder responder as perguntas, tá certo? Então, Romário vai estar aqui compartilhando a tela com o número do PIN do Kahoot para você já ir entrando. E aí você coloca esse número grandão que aparecer e o seu nome e espera um pouquinho até a gente começar nosso Kahoot, tá certo? Romário, pode colocar aí. Com a musiquinha do Kahoot para ficar animado. Vamos a algumas notícias antes disso. Rapidinho. O Kahoot hoje vão ser 10 perguntas, como sempre. Mas são 5 perguntas da lição da Escola Sabatina em português e 5 em inglês, feita pela minha amiga queridíssima Flora, nossa teacher. Então vão ser 5 em português e 5 em inglês. Importante, as 5 em português, elas vão continuar para o concurso bíblico que a gente já tem. As 5 em inglês vão fazer uma nova pontuação para um novo ranking sobre um novo prêmio que a gente está elaborando. Vai ser um ranking independente. Então, assim, apesar das perguntas estarem juntas, vão estar em sequência, primeiro as 5 em português, depois as 5 em inglês, vai ser separada essas duas pontuações. Primeiro, vai ser um ranking só para as 5 em português e um ranking só para as 5 em inglês. Certo? Beleza? Beleza. Simbora treinar, gente, o dom de línguas interior. Cadê a musiquinha do Kahoot? Olha, a gente já conferiu aqui que eu já consegui entrar. Vocês já conseguiram entrar? Vocês têm que ficar olhando na tela aí se o nome de vocês apareceu, certo? Para dizer que você está dentro ou não. Vai começar, gente. Ele nem avisou. Avisa, Romário.
comecei, não. Ele quis começar. Olha, Glenda na frente. Bora, povo, bora, povo. Tchan, tchan, tchan. Quem está na frente? Quem está na frente? Matheus. Esse povo é muito bom, é muito bom. Muito bom, muito bom, muito bom. Quem tá na frente? Quem tá na frente? Joselito! E Tete, nossa amiga Stephanie, logo atrás. Muito bom, muito bom. Esse aí o povo tá atento, tá atento. E Joselito na frente, tá, fogo, tá pegando fogo. Última pergunta em português, hein, galera? É. Tá povo sabido esse, né? Olha agora as perguntas em inglês feitas pela nossa teacher. Joselito lá na frente com 10 mil pontos. Ô, fi. Fiquem com raiva dela agora que eu quero ver. Olha, tem gente comemorando, viu, porque acertou. Joselito segue na frente. E Cícia logo na cola. Sim, sim, eu juntei uma pergunta minha com uma pergunta de Flora. Sim, 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 sim. Sim, sim. Pra pegar os que chutaram. Sim, 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 sim. Eu sou mal. Eu sei.
Tcharam. Quem está na frente? Quem está na frente? Quem está na frente? Cissa está na frente. E a Ale tá chegando. Hassane também. Joselito tá em segundo agora. Toda hora eu respondo no celular. Eita, vou lá com a amiguinha. Tem gente comemorando que tá acertando. Cissa na frente ainda. Você colocou essa pra mim, não foi? Foi Flora que botou essa. Foi pra você, Stephanie. Tchan. Ih, ficou meio a meio essa, viu? Thanks, Flora. Primeiro lugar, Cissa. Segundo Muito lugar, fácil. Hassane. E terceiro Sim. lugar, Joselito. E é isso aí, meu povo. Agora vamos voltar para a nossa programação normalzinha. Olá, estamos de volta. Ó, eu quero dizer que eu não sei o que aconteceu, mas eu empaquei em sexto lugar, não saí pra nada, fiquei em sexto mesmo, e é a vida, tá? Outra coisa que eu tenho pra dizer é que eu não sei lidar com a musiquinha do Kahoot, gente. Ah, Ela tá. mexe com a minha alma. Pra quem chegou depois, boa tarde, gente, de novo, viu? Sejam bem-vindos a mais um J Online. E hoje nós estamos aqui via Zoom e via YouTube, certo? Muito obrigada pela presença de todos. Nós já cantamos, já tivemos o Kahoot, que é o nosso concurso bíblico. E agora nós iremos para a parte da mensagem. Como eu já falei no início, vou repetir. Hoje é o prelúdio, introdução de uma série de JAs que nós faremos. E essa série está intitulada Fogo no Parquinho. Então, só pelo título da série, vocês já estejam aí, essa palavra existe? Já estejam aí esperando como serão os nossos próximos JAs, tá certo? Pastor querido, se cuide, a gente vai precisar de você. Você nem sabe, mas a gente vai precisar de você. Se cuide, certo? E é isso, mas hoje, iniciando aí prelúdio, introdução dessa nossa série, o nosso JA de hoje tem como tema a Bíblia e o senso crítico. E quem estará conosco compartilhando a mensagem, né, nos levando aí para uma discussão, uma conversa sobre esse tema, será Aksa, Isaac, Tia Simone, que eu não consigo chamar ela só de Simone, é o Tia Simone, e Abimael Magno do Ouro Filho, vulgo Magno, que ninguém chama ele de Abimael, certo? Então, gente, eu passo a palavra aí para vocês. Vejam só, quem quiser falar, levanta a mão assim na frente da câmera. Galera do YouTube que quiser comentar, vocês podem escrever nos comentários, que tem gente de nós assistindo também pelo YouTube para ver os comentários e a gente lê os comentários de vocês aqui no Zoom, certo? Para a gente discutir e aí fomentar a conversa. E quem quiser falar aqui no Zoom, não abra o seu áudio. Levanta a mãozinha assim na câmera, que Magno, eu vou deixar com o Magno, que provavelmente vai ficar o mais atento. Ele vai ver quem está com o dedinho e aí ele passa a palavra e você libera o áudio para falar. E os demais, por favor, fiquem com o áudiozinho desligado para não atrapalhar a conversa. Tá ok? O Romário já me corrigiu aqui, não é nos comentários do YouTube, é no chat ao vivo, tá? Nessas mensagens que ficam aí ao vivo do YouTube. Beleza? Aproveitem a mensagem e que Deus abençoe vocês, pessoal. Magno, pode começar aí. Feliz sábado, galera. Boa tarde. Hoje estaremos fazendo uma mensagem um pouco diferente, como Jéssica já falou. Vai ser uma mensagem de
com 4 pessoas mediando, mas a gente não vai falar, só a gente vai falar. Eu espero que todos vocês contribuam com essa conversa que a gente vai tentar propor aqui hoje à tarde. Mas antes de começarmos, eu acho que seria bom a gente orar. E aí, vou usar o poder de Jéssica, de escolher no dedinho aqui alguém para orar, para iniciarmos a mensagem. Ive está por aí? Eu sabia que ia sobrar para mim hoje. Vamos orar. Pai nosso que está nos céus, muito obrigado por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá, de mesmo vivendo esses tempos difíceis, de estarmos aqui dando prioridade ao teu dia, à tua palavra. Que o Senhor possa conduzir esse JA, o tema de hoje, que possamos sair daqui revigorados para a nova semana e mais sábios. Em nome de Jesus, amém. Amém. Obrigado, Ive. Então, começando, eu quero dizer o seguinte, vai ser tipo uma mesa redonda virtual, onde vocês podem falar. Quem vai estar é eu, Axa, Isaac, Simone, mediando também. Então, quem nunca usou, quem já usou o Zoom, sabe que além de poder levantar a mão na câmera, tem uma opçãozinha aqui nos 3 pontinhos da câmera que tem para levantar a mão. Então, quem quiser, sinta-se livre para levantar a mão, que a gente vai dar oportunidade para falar. E hoje, como o tema diz, é senso crítico e a Bíblia e o senso crítico. Por que o Jota vem escolher esse tema? Porque próxima semana a gente vai começar uma série, como o nome já diz, Fogo no Parquinho. É uma série que é temas que vocês estão sugerindo naquele questionário que Romário está passando nos grupos, não sei quem já respondeu aí, que teve a oportunidade de responder, para ajudar. E a gente vai abordar esses temas. Mas antes de abordar esses temas, a gente achou interessante desenvolver um pouco a ideia da Bíblia, da relação da Bíblia com o senso crítico. Então, agora eu vou passar a palavra para Isaac, já começar falando aí. Ou, se Axa e Simone também quiser fazer uma introduçãozinha, fiquem à vontade. Alguém vai querer falar, Tiago, de Simone? Por favor, não joga essa batata quente só no meu colo, não. Então, gente, é o seguinte, nós vamos ter 3 perguntas norteadoras, certo, do nosso tema de hoje, a Bíblia e o senso crítico, tá? A primeira pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: vocês sabem diferenciar, vocês sabem a diferença do que é senso crítico e senso comum? Vocês têm noção, vocês têm ideia do que seja senso crítico, do que seja senso comum? Qual a diferença entre as duas? Quem souber, levante a mãozinha aí na frente, eu tenho uma opinião formada sobre isso, ou fala aí no chat do Zoom, ou manda no chat do YouTube aí. Podem falar, galera. Nossa discussão. Vocês têm que falar, a gente está aqui como mediadores, entendeu? A gente quer saber de vocês o que é senso crítico e o que é senso comum. Jéssica quer responder. Vai, Jéssica. Jéssica. Só para começar, assim, uma resposta bem basicona. Senso comum é tipo todo mundo pensa. Aquele pensamento uniforme que todo mundo segue. E senso crítico é você pegar o que está acontecendo e não ir como a maioria das pessoas. Não é tipo Maria com as outras. É você pensar no que você está fazendo, na sua opinião, ter um senso crítico para isso. Joselito levantou a mão, ele é o próximo. Joselito. Pode falar, Joselito. Desliga aí o microfone e fala. Melhor, liga o microfone. Pronto. Estão me ouvindo? Sim. Estão me ouvindo? Ok. Sim, o senso comum, ele não tem embasamento. Não tem embasamento, não tem fundamento, e também não passa por uma reflexão. Eu me lembro que essa reflexão a gente teve quando eu estava na faculdade, logo no primeiro ano, e a gente discutia isso na aula de sociologia. O senso comum, que é o que vigora entre a maioria das pessoas, leva em conta isso, a falta de fundamentação e a falta de reflexão.
E o senso crítico, a nossa colega já disse, né? Que já passa por um exercício racional com base em reflexão, com base em alguma leitura e em conhecimento. Então, nós temos aí essas duas diferenças. Essa é a minha contribuição. Certo. Então, senso crítico seria uma reflexão filosófica acerca de um assunto que lhe é colocado, né? Você não seria, como diz Jéssica, uma Maria vai com as outras, né? Você... Pode falar, Jéssica. Nós temos uma contribuição aqui nos comentários, no bate-papo do Zoom. Tem uma galera que gosta sempre de trazer a versão do dicionário, a do Google, sabe? E aí, Felipe mandou aqui pra gente. O senso comum associa-se àquele conhecimento que não passa por reflexão, sendo aceito pela maioria das pessoas sem questionamentos. Por sua vez, o senso crítico é fortemente baseado em procedimentos de crítica e reflexão, além de passar pelo crivo do método científico e na pesquisa. Exatamente. Matheus também quer falar, viu, Matheus? Matheus, fala aí. Não, eu só ia complementar, mas os meninos não complementou. Ou aquele rapaz ali com o seu nome complementou bem. Aí pode dar continuidade. Certo. Então, em suma, senso comum seria justamente proferir sentenças, né, opiniões, julgamentos que são considerados irrefutáveis. Podemos dizer assim, que não passa por nenhum tipo de crivo, nenhum tipo de reflexão, né? Ou seja, algo que não faz você pensar, né? Seria bem nesse naipe mesmo, nessa pegada. E Simone, Tiago, você tem alguma coisa a acrescentar com relação a isso? Axa não, Simone. O microfone áudio, desligado, que é Simone. O áudio. Tá ótimo. Eu queria que a turma desse exemplos, né? Que os exemplos nos aproximam bastante dos conceitos, né? E eu queria que vocês trouxessem exemplos de senso comum e exemplos de senso crítico. Bora lá, povo. Cite aí pelo menos um exemplo de senso comum e um exemplo de senso crítico. Eu vou dar um exemplo de senso comum. Manga com leite faz a pessoa morrer. Senso comum, não tem nada. Tomar banho depois de comer faz passar mal. Oi? Tomar banho depois que comer, você passa mal. Isso. O que mais? Romário deu um aqui. Bolo quente dá dor de barriga. Ai, mentira, gente, mentira. É o senso comum que bolo quente, dá dor de barriga. Isso. O que mais? Vamos, gente, tem um monte. Bolo quente, dor de barriga, sim, experiência própria. Gato preto dá azar. Um senso comum aí que deu certo, viu? Pelo jeito. Experiência própria. Não, o bolo estava mal feito. Manga com leite faz mal. Já falei. Já foi citado. Quem foi que falou? Tá aqui. Eu me lembro de um que minha avó, quando começava a relampejar, ela escondia todos os talheres. Sim, isso mesmo. Chinelo virado mata a mãe. Minha mãe cobre os espelhos, até hoje. Passar por debaixo da escada. Pense no desespero, meu Deus, desse povo. Michele quer falar, Michele, fala aí. Fala aí, Michele. O senso crítico é a partir do momento que a gente pega o senso comum e a gente começa a questionar, e a gente começa a tentar experimentar, questionar, duvidar. Por exemplo, manga, como foi que falou? Manga com leite? Foi isso? Faz mal. Faz mal. Por que manga com leite faz mal? Mas o suco não faz. O que faz a manga com leite faz a pessoa passar mal? A gente começa a questionar e a gente começa a querer saber o porquê faz mal. Esse é o senso crítico. O Romário acabou de botar. Quebrar espelho dá 7 anos de azar. Também. O gato preto, coitado. Tirei o pau no gato, otou, mas ele não morreu. Já viram aquela deixar o chinelo virado? Mata a mãe. É isso mesmo. Essa é pesada, viu? Sofia, pelo amor, não vire o chinelo. Eu acho que vai um pouquinho além, por exemplo, que às vezes o senso comum também é quando a gente ouve do amigo meu e replica aquela mensagem como se fosse verdade, sabe? Muitas vezes a gente ouve de não sei quem uma informação e a gente replica sem saber a fundo se essa informação, qual é a fonte.
de onde veio. Acho que isso também se torna o senso comum. Isso, ó. Quer ver uma fonte muito massa de senso comum? Fake news. Fake news é senso comum. Wikipédia. Wikipédia, fake news, tudo senso comum. A gente não passa por nenhum tipo de crivo científico. A gente não se preocupa em simplesmente ver se aquela informação é verdadeira. A gente sai repassando para frente simplesmente por passar, porque, inclusive, já é um costume nosso, infelizmente. Né? O hábito de não estudar, de não pesquisar, de não ler, faz com que a gente se torne cada vez mais ignorante. Jéssica França, pode falar. Tem uma participação aqui do YouTube, Elwin. Ele diz que superstição é diferente de senso comum. Temos senso comum, superstição e crendices populares. Ele diz que superstição é diferente de senso É uma ótima observação. É uma ótima observação. A Adina também mandou uma participação aqui no bate-papo do Zoom. Ela diz que discorda que senso comum não tem embasamento. Tem sim, a diferença é que esse conhecimento não passa posteriormente por etapas como observação, experimentação, comparação e comprovação dos fatos, que é o senso crítico. No caso, o método científico, né? Sim. A participação dela. Você faria o seguinte, eu entendo o que ela quer dizer. Você faria o seguinte, para testar se esse senso comum é verdadeiro ou falso, você utilizaria o senso crítico para isso, né? Realmente, de fato, existem coisas que são comuns e que elas são verdadeiras, mas que só foram comprovadas cientificamente depois, né? Deixa eu pegar o gancho aí do Isaac. Você tem coisas que são senso comum, que já foram testadas e hoje são senso comum, né? Tipo, antigamente a pessoa ficava doente, as pessoas fechavam o quarto, né? Ela ficava no escuro. É totalmente ao contrário do que a gente acredita hoje em dia, né? A pessoa tem que ter ar fresco, não pode ficar no frio assim, né? No escuro. E prejudica mais ainda. Eu gosto muito do conceito que o dicionário Aurélio traz, né? Senso crítico é a capacidade de analisar, refletir ou buscar informações antes de tirar uma conclusão. É uma tendência de quem não aceita automaticamente o que lhe é dito ou imposto. Aí ele bota o senso crítico pessoal, né? Porque a gente está falando de método científico como se fosse para uma grande quantidade de pessoas, né? Esse é um sentido pessoal, do senso crítico. Ótimo. Eu tenho algumas ponderações a fazer em relação ao senso comum. Uma pessoa, até nos dias de hoje, né, que não tem acesso ao que já se publicou, ao que já se estudou, olha para o céu e chega à constatação de que o Sol é menor do que a Terra. Isso não tem a ver com os ditados populares que fazem parte da cultura popular, né? Ou então de que as nuvens, né? Quando as nuvens passarem. Então, durante muito tempo, a gente estabeleceu algumas verdades baseadas nas nossas observações, né? Nas conversas que eram passadas de pais para filhos, né? Então, a gente tem que tomar cuidado no sentido de que o senso comum tem a sua validade, né? Ele faz parte da vida, faz parte da nossa vida. Nós temos muitas coisas que nós fazemos baseadas no senso comum. Então, ele é subjetivo, ele tem a ver com o que eu sinto, né? Eu acho pequeno, eu acho grande, eu acho doce, eu acho amargo, né? A grande questão é que você não pode também generalizar o senso comum. Ele não serve para todos os lugares, né? Em todas as épocas. A gente tem que tomar esses cuidados e também, assim, se você pegar o senso comum e passar pelo crivo do senso crítico, da comparação, do julgamento, você vai chegar a essas conclusões. Isso, quem acredita é quem vive nesse lugar, diante desse contexto, mas isso não serve para quem vive no lugar B, para tal contexto. Então, o problema do senso comum é quando a gente o coloca, o generaliza, né, e conta como se fosse uma verdade universal, né?
mas que ele tem sua validade, sua história, nós vivemos isso, né? Em relação à Bíblia, então existem muitas coisas que às vezes a gente repete sem fazer aquilo que Magno colocou ali como senso crítico. Como nós somos mestres em repetir as coisas, em dizer foi fulano que disse, ou mesmo hoje quando a gente discutia na lição, a senhora White diz isso, e ninguém diz aonde é a referência, em que contexto ela disse isso. Porque se você diz a referência, o contexto, a situação histórica, então você já está tendo senso crítico. Mas se você repete, igual um papagaio, né? Então, aquilo que você ouviu dizer, sem saber qual foi a fonte, de onde vem, então você não passou aquilo pelo crivo do senso crítico, que é essa capacidade de fazer análise, de fazer julgamento, de fazer relações, de fazer comparações. E isso é próprio da nossa razão, não necessariamente está atrelado somente às pesquisas científicas, né? A pesquisa científica, o conhecimento científico, ele faz jus, né? Ele faz uso do senso crítico, né? Mas ele faz uso também do senso comum como ponto de partida para estudar, né? Então, o que a gente pode fechar, se alguém quer participar mais um pouquinho, é que, que você quer falar. Em relação ao senso crítico, você não pode ter o sentido pejorativo da questão da crítica também. Quando a gente fala senso crítico, você às vezes tem a impressão que você vai encontrar erros, você vai encontrar defeitos, você vai censurar, né? E crítica não é isso, né? Crítica é justamente julgar, analisar, avaliar para encontrar caminhos, né? Encontrar possibilidades e encontrar verdades ou encontrar a verdade. Então, mas está aberto aí para outras participações. Eu queria perguntar a vocês, existe alguma ideia hoje ou algum conceito que vocês pensam, imaginam que amanhã vai se tornar senso comum ou que já está se tornando senso comum? Usar máscara de pano para sair da rua. Baseado no que nós definimos, né? Olhando hoje, nossa sociedade hoje, né? O mundo atual, será que a gente pode identificar conceitos, ideias ou práticas que no futuro pode se tornar, ou já está se tornando senso comum? Vamos lá, galera. Participem. Bora, cadê o fogo no parquinho? Você está falando no geral? No geral. Eu acho que uma coisa que tem se defendido muito hoje é a preservação da natureza, né? E tem muita gente batendo nessa tecla, principalmente artistas, fazendo campanhas para as pessoas preservar, ser mais sustentáveis, usar produtos reciclados. E isso há uns 10 anos atrás, eu não me lembro de ter uma repercussão tão grande. E hoje já existe indústria que trabalha com esse tipo de material, já existem marchas e várias ONGs que estão empenhadas em preservar a natureza para as próximas gerações. Talvez muita gente ainda não acata isso, né? Porque ainda joga lixo na rua, faz um monte de besteira, mas a gente vê que esse movimento tem crescido cada vez mais, e aí já entra também o veganismo, porque já vem a defesa dos animais, estilo de vida vegano, de não usar produtos de origem animal. Então você vê toda a indústria farmacêutica e de estética já vem trabalhando em produtos assim. Então é um movimento que tem crescido. Não sei se responde isso a pergunta. Exatamente, eu pensei nisso também, exatamente nisso. Como também o conceito de fundamentalismo, né? Muitas pessoas relacionam terrorismo com fundamentalismo.
Ô, Axa, Oi. também nós podemos ver que vai ter um senso comum. Nós poderemos ser obrigado ou podado o nosso ir e vir pelas pessoas, está entendendo como é? Isso pode ser um senso comum, que pode acontecer em todo. Você vê que lá na Europa mesmo, prenderam pessoa, ele estava só, o rapaz estava andando sozinho na praia, um atleta, ele treinando, ele fugiu correndo, mas pegaram ele lá na frente, mas ele estava sozinho. Então, você pode ser um senso comum, podar o direito de ir e vir, que é uma coisa que ninguém nunca esperava acontecer isso no nosso mundo. Uma outra ideia que pode se tornar um senso comum é de que todos os caminhos levam a Deus, né? Não importa a sua crença, o importante é que todos creiam em Deus. Isso está se tornando um senso comum. Já, sim, o movimento tem aumentado bastante com relação a isso. Era isso que eu ia falar. Adna. Pode falar. Sim, Adna, pode falar. Eu ia dar o exemplo da graça. A graça de Cristo, infelizmente, tornou-se senso comum para a maioria das igrejas protestantes e, infelizmente, a gente não pode ficar excluído disso, porque esse discurso, infelizmente, também já entrou em nossa própria denominação. Então, a graça de Cristo que Paulo pregava, né, tinha um ponto de criticidade muito diferente do que é hoje em dia defendido pelo senso comum. Outro exemplo que eu lembrei aqui também foi sobre ser cristão, né? O que é ser cristão? Hoje, ser cristão é você acreditar em Cristo. Apenas. Somente isso. Então, o senso comum diz, você é cristão porque você acredita em Cristo. Não é porque você mais serve como um exemplo, como uma referência, como você segue os mandamentos, os preceitos de Cristo, entendeu? Eu já ouvi até falar em dizer, não sei, né? Eu ainda não... Nos meus estudos de teologia que eu fiz na universidade, em ciência da religião, eu nunca vi essa ramificação, mas hoje já se defende até um candoblecismo cristão. Sabe? Então, é isso. Ou seja, não, você acredita em Cristo, você acredita em Deus, então você é cristão. Não se tem mais... Já entrou no senso comum, inclusive, o significado de ser cristão, né? Eu quero falar, porque eu achei muito interessante as observações de vocês, porque vocês trouxeram questões, tanto que vêm da ciência, como isso que a gente está vivendo da Covid-19, isso que a gente vive em relação à defesa do ambiente, né? Do meio ambiente, e em relação às doutrinas da igreja, ou a doutrina da salvação. Então, vejam, em determinados momentos, todas essas questões que vocês colocaram aqui como exemplos, elas, como a Adna disse, tiveram um ponto de criticidade, né? Elas foram discutidas, né? Chegaram a conclusões, a resultados, a ponderações, e isso, de certa forma, se tornou comum. Então, qual é o nosso papel, né, nessa situação? É que, vez ou outra, ou vez em sempre, nós temos que voltar essas questões para a racionalidade, para o questionamento, porque a gente costuma repetir que a graça de Jesus salva e pronto, né? E isso, em determinado momento, foi palco de discussões e de críticas. Hoje a gente aceita, replica, e como não há a devida crítica e a devida reflexão em relação a isso, isso continua se propagando. Da mesma forma que nós vamos propagar coisas que foram estudadas pela ciência e vão se tornar comuns em relação à Covid-19, vão se tornar comuns, e que, com o passar do tempo, devem voltar à criticidade, devem voltar a grande questão que nós temos que nos preocupar, então, enquanto igreja, é que, muitas vezes, aquele conhecimento que se tornou comum se propaga por muitos e muitos anos, sem a gente voltar a perguntar o que é isso. Mas por que acontece assim?
Como é que acontece? Quando foi que se estabeleceu, né? De se tornar o senso comum, a gente continua repetindo, aceita, não sabe de onde veio, né? Os nossos antepassados que estudaram mais a Bíblia talvez tenham condições mais de falar a respeito. Talvez os mais jovens receberam isso pronto, continuam repetindo, se tornou um senso comum da igreja e que não volta para a discussão. Por isso que o fogo no parquinho é tão importante. Então, depois de tudo que vocês já colocaram aí, exemplificaram, né, nós vimos que... Isaac, pode falar, desculpa Mário. interromper, é que tem um comentário do YouTube. Sim. Erwin Câmara falou bem assim: existe um senso comum em nossa igreja quando se diz que a última tarefa do céu antes do fim da graça é atender às orações das mães por seus filhos. Diversos pregadores usam isso, porém nunca ouvi nenhuma fundamentação desse conceito. Alguém pode explanar algo mais sobre isso aqui? Alguém pode falar alguma coisa sobre isso? Eu teria que pesquisar. Na última vez que eu vi esse texto... Aí eu vou tentar achar para poder mostrar para ele. Certo. Então, isso, vamos continuar. Vai você vai procurar, então? Só um minuto. Eu vi essa citação hoje de manhã de um pastor falando que isso não é verdade. A senhora White não fala isso. Ela falou justamente sobre essa citação e sobre a citação que diz assim que igrejas inteiras irão se perder com o pastor. Ele citou essas duas citações como não estando no cânono da senhora White. Então, estão nas mensagens escondidas, né? Ou testemunhos secretos. Gente, a Alice quer falar. Deixa ela falar. Oi, tão linda. Tá baixinho, Alice. Deixa eu ver aqui, né? Tá um pouco ruim, tá travando. Peraí. Minha internet ruim. Pronto, agora vai. Então, essa questão do senso crítico, eu ouvi muito na faculdade. Não é, como a Simone falou, a palavra fica como um senso comum, a gente passando, mas o senso crítico justamente é para a gente querer buscar mais, não apenas aceitar a informação, querer buscar mais, conhecer mais da fonte, de onde veio, de referência, porque a gente tem isso na faculdade, né? Trabalho mesmo, tem que pegar as referências, se for de site, tem que botar o trabalho. Então, o senso crítico é justamente não para criticar, mas para a gente buscar cada vez mais e não apenas ficar no senso comum, passando. Sim, veio de onde? Como é que você sabe? Então, é isso para a igreja, para a gente, em questão da palavra de Deus, é bom para a gente sempre estar buscando mais informação da Bíblia, que é o nosso guia. Isso, muito bem, Alice. Realmente é isso mesmo, certo? E aí a gente já viu algumas colocações, né? Simone encerrando essa primeira parte da pergunta, que hoje não se critica mais nada. E aí eu lembro de um conceito que a Axa me dizia muito, como eu sou professor, era, né? Eu ocupei a cadeira de filosofia, estudei muito sobre relativismo, né? E de tanto a gente não aceitar, a gente acaba relativizando tudo, que no caso todos os caminhos levam a Deus, né, Axa? Então, a gente relativiza absolutamente tudo, né? Não questiona e simplesmente vai aceitando e vai incorporando aquilo, né? O conceito, hoje eu estava assistindo um vídeo de Michelson, né? Borges, né? Alguma coisa assim. Eu mandei até para a Magni, para a tia Simone, ele falando sobre isso, sobre o relativismo, ou seja, não existe verdade absoluta, então tá tudo certo e beleza, né? Mas nós temos que fazer um filtro, né? Passar um filtro na nossa cabeça sobre as informações que a gente recebe,
E aí eu queria fazer a segunda pergunta para vocês. A Bíblia, ela incentiva o senso crítico, ou seja, esse filtro de informações, caso ela incentive isso, aonde é que está escrito? Em que passagem nós podemos encontrar isso? Então, vocês agora, se virem aí nas Bíblias telefônicas de vocês, ou puxe da memória de vocês um verso para tentar embasar isso aí. Tem que defender. Se você acredita na Bíblia, você tem que Tem que ser defender. crítico na resposta, né? Tem que ser o que é bom. Aí eu deixo com vocês. Ive falou. Ive, repita aí, por favor. Retei o que é bom. A gente tem que Qual observar verso? de tudo e reter o que é bom. Tô parafraseando um versículo de Paulo, que eu não lembro agora qual é. Sim, reter o que é bom. Mas a gente sabe que versículo é esse. Deixa eu ver, eu fiz umas anotações aqui também, mas eu vou esperar a galera primeiro falar. Vamos lá, gente. Se não for verso, passagens, situações, eventos da Bíblia, que vocês... Histórias que vocês enxergam o senso crítico. Eu vou ler uma passagem que Eu está em acho. Mateus. Também. Lá. Stephanie. Stephanie, depois Joselito. E depois Mateus. Depois Mateus. Pronto. Mateus 24, 23. Portanto, se alguém disser para vocês, vejam, o Messias está aqui, ou o Messias está ali, não acreditem, porque aparecerão falsos profetas e falsos messias, que farão milagres e maravilhas para enganar, se possível, até o povo escolhido de Deus. Prestem atenção, eu estou lhe dizendo tudo isso antes que aconteça. E a passagem segue. Então, Jesus mesmo ensinou a ter o senso crítico de não acreditar em tudo que dizem, já que você tem a base da palavra de Deus, dizendo que ele vai aparecer com poder e grande glória. Só um momentinho, viu, Joselito? Rapidinho, porque tem aqui um negócio que Filipe botou no chat. É Atos 17, 11. Ora, estes eram mais nobres do que Tessalônica, porque receberam a palavra com toda a avidez, examinando... Quem está com o som, desligue aí, por favor. Porque receberam a palavra com toda a avidez, examinando diariamente as Escrituras para ver se essas coisas eram assim. Atos 17, 11. Ila e Lázaro botaram Isaías 1:18. Vinde e arrazoemos, né? Eu ia falar justamente nisso, sobre os bereanos, né? A diferença entre eles, né? E os gregos é que eles entraram no processo de exegese. Eles tinham, segundo o próprio Paulo, né? Eles tinham avidez em pesquisar, em comparar, em ir a fundo na própria Bíblia, né? Então, essa situação, né, essa situação histórica é um fato aí interessante para a questão da criticidade, né, de você saber como ir a Bíblia com posicionamento crítico. Joselito. O meu comentário já foi citado a respeito dos bereanos, que iam comprovar nas Escrituras aquilo que Paulo pregava, uma forma de exercitar o senso crítico, a pesquisa, né, a procura da verdade. Era essa passagem que eu ia citar. Mateus. Eu também ia falar de Efésios 6, porém... Meu Deus. Meu Deus. Rapaz. Que foi? Mael, desliga o microfone. Vá, Mateus, fale. Desculpe, eu não pude me conter. Não, eu também ia falar dos bereanos, mas também queria citar também, então, Efésios 6, que eu acho bem interessante aquele senso crítico colocado para a gente nos preparar contra tudo que venha de fora, seja das pessoas que não creem em Deus, como também das ciladas do diabo, que fala tudo da armadura de Deus. Isaac. Oi, Tiago, você pode falar. Você colocou aí 2 Pedro 3,15? Deixa eu ver, 2 Pedro 3,15. Botei, sim, eu vou ler. Foi o verso que a senhora me mandou quando a gente estava conversando ontem, né? E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor,
como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelos erros desses insubordinados, descartais a vossa própria firmeza. Não é pesado. Hassani quer falar, pastor Hassani. Erwin quer falar, Rosiane também. Então, Hassani, fala aí. Eu ia falar antes dessa pergunta aí, que é muito boa também, o pessoal está indo muito bem, só um detalhe que acontece muito no meio quando a gente vai para a faculdade, quando a gente faz isso tudo, né? É muito comum a gente já viver no senso comum da nossa fé, da nossa espiritualidade e tudo mais, e quando a gente vai para a universidade, a gente não tem base para combater aquilo que a gente acha que é o certo e aquilo que é o errado, né? Só que quando a gente vai para o outro extremo, a gente percebe que também estamos indo para o senso comum. Eu não acho que a gente é ensinado aqui no Brasil a ter um senso crítico. A gente é ensinado a aprender de um jeito, decora e acabou, entendeu? Se você não decorar e não colocar tudo na prova, isso daí não vai servir para nada, né? Então, sim, eu acho que aqui no Brasil a gente precisa, como igreja, exatamente criar esse senso crítico e ir à palavra, ir à Bíblia, para a gente poder comprovar tudo aquilo que a gente crê, né? Algumas coisas não vão ficar claras num primeiro momento, mas através da Bíblia vai havendo sabedoria para a gente também conseguir entender e enxergar qual que é o ponto de Deus. E Deus sempre é equilibrado. Quando a gente vê algo que está muito assim, muito fora, Deus equilibra. E tem muitas coisas que... O papai está falando agora. Tem muitas coisas que acontecem que a gente realmente não pondera. E aí a gente trata como canônico, trata como bíblico, e não é nada disso, né? A gente tem que ter muito esse cuidado. Também tem uma coisa interessante, como Deus trata o povo dele ao longo da história. Quando você vai para Êxodo, Levítico, Números, até Deuteronômio, você percebe um Deus extremamente assim, na escrita dele, ditatorial até. Era um pai ensinando um filho pequeno. Mas à medida que a Bíblia evolui, que a gente chega nos escritos de Paulo, sim, dele e nos textos que ele escreve, na maneira que ele coloca as coisas. Porque Deus realmente vê essa evolução do povo. E quando a gente vai para Ellen White também, tem gente que trata os textos de Ellen White da mesma maneira que são tratados lá os mandamentos do Senhor no livro de Êxodo. E Deus revelou para Ellen White o que ela coloca. Mas a gente precisa ponderar e colocar tudo a uma luz importante para a gente entender que as coisas não são tão extremas como a gente pensa. Então, parabéns pela iniciativa aí. Legal falarmos sobre isso. Hassani, concordo com você enquanto professor, viu? Que nós temos no nosso sistema educacional o que a gente chama de educação bancária. A gente faz do aluno um depósito de conhecimento e a gente poda que ele pense, né? Isso é uma grande verdade. Inclusive dentro das próprias instituições também. Então, vou tacar pedra no teto do vidro da gente também, viu? Um pouco não. Rosiane, pode falar. Rosiane. Eu acho que, não sei se Rosiane. Eu não sei se Rosiane. Erwin ou Erwin, não sei. Eu não sei se Rosiane queria falar, na verdade, era só Jéssica sinalizando que o áudio dela estava aberto. Antes de Erwin falar, deixa eu só dizer duas passagens que está aqui no bate-papo que o pessoal colocou. Ila colocou Isaías 1,18, que é Vinde e arrazoemos. E Isis colocou Oséias 4,6, que é Meu povo perece por falta de conhecimento. E se eu não me engano, eu vi também Michele com o dedinho levantado. Então, eu acho que tem Erwin e Michele. Não, Michele não quer falar mais. Michele não quer falar, não. Então, acho que só Erwin.
sem Ervin, a áudio, gente não Ervin. te escuta. Não estamos lhe ouvindo, Ervin. Continuamos sem escutar, Ervin. Tem Matheus depois. Não estamos lhe ouvindo. Seu áudio está fechado, Ervin. É, Você o tem áudio que tá abrir o fechado. áudio e aumenta o volume do seu microfone. Agora aumente o volume do seu microfone. Não Tá vai. todo mundo... Então digite no bate-papo e a gente lê para você, porque a gente não está te escutando. Matheus. Segundo o que Hassane falou, eu fiquei aqui a pensar e eu quero jogar, na verdade, acho que é para vocês creem que Hassane falou o tratamento de Deus para com o povo também. Aí eu quero falar do povo para com Deus. Você acha que, tirando as igrejas sérias, claro, mas no geral, Deus já virou, meu chato falar isso como cristão, mas virou um senso comum na vida das pessoas? As pessoas falam de Deus, mas tipo, não tem aquela questão crítica e muito menos espiritual de parar e pensar nas consequências que cada uma está levando para a vida das próprias. O que vocês acham? Excelente pergunta. Bora, povo. Interessantíssimo. O conceito de Deus... Virou comum, né? Tem fundamento. Dizer que acredita em conceito Deus. Exatamente. O conceito de Deus, assim, como o mundo prega, realmente está um senso comum. Muitos esquecem de ir às escrituras para analisar e conhecê-lo de verdade. Isso, eu creio e concordo com o que o Matheus está falando. Hoje o mundo prega a Deus como se fosse algo qualquer, como se fosse já preconizando que todo mundo entende Deus. Ou confunde o seu criador com a criatura. Também. Exato. Está até chegando, né, Isaac? Está até chegando naquele ponto lá do final, né? Já estamos chegando lá. A gente tem que pensar que a gente mora num país cristão, né? A gente mora num país cristão, então a nossa base até de evangelização é muito diferente de outros países. Mas eu acredito que sim, Matheus. Eu acredito que é muito senso comum, tanto para aqueles que creem, quanto para aqueles que não creem. Aqueles que não creem também não querem saber o porquê não creem em Deus. E aqueles que creem não querem saber o porquê creem em Deus. Então, realmente, a gente precisa fazer um esforço aí para que a Escritura seja muito mais importante até do que olha só o que eu vou falar, né? Que a Escritura seja muito mais importante do que um culto, por exemplo. Ela precisa estar mais aberta e ela precisa falar mais a nós do que outras pessoas. Porque isso vai me levar à pergunta que eu queria realmente fazer, que foi o que o pessoal iniciou. Já que Deus está virando um senso comum, não ele virando, as pessoas tornando, eu acho que isso aqui vai abrir portas realmente para aquele nível de profecia que encontramos na Bíblia, ao ponto da nossa palavra, das nossas igrejas, nossos pastores, nossos irmãos, serem caçados lá fora, ou aqui no Brasil, como já são lá fora. Devido a esse pensamento de senso comum, eu creio que é por causa disso que daqui a pouco as igrejas sendo fechadas, a palavra sendo caçada, os pastores sendo caçados, por causa desse senso comum. Que se as pessoas tivessem senso crítico, elas não teriam senso comum, e eu acho que o mundo, ou as pessoas não deixariam a palavra ser caçada. No caso, como a gente sabe que vai acontecer no final dos tempos. Certo. Mas alguém tem um... Agora foi Ervin. Pode falar. Corrigi o erro que estava dando aqui. Pessoal, eu queria fazer só duas pontuações. Uma eu acho que você já deve ter ouvido, que é um experimento que foi feito há muito tempo atrás, ou dizem que foi feito, de macacos que foram colocados numa gaiola, numa jaula, e eles ofereciam banana. E toda vez que um macaco ia pegar, eles tomavam um banho de água fria. Até que isso, eles fizeram trocando um macaco a cada vez, e toda vez que o macaco ia subir, eles iam e retiravam porque eles não queriam tomar um banho. Eles iam, jogavam, tiravam, batiam no macaco, porque eles não queriam tomar um banho. Então, eles fizeram rodízio de todos esses macacos, até que todos os macacos que estavam na gaiola, na jaula, não tinham nunca experimentado o banho de água fria quando um ia tentar pegar comida. Porém, eles continuavam repetindo o mesmo gesto de que quando um ia pegar a comida, os outros iam e batiam. Isso era uma condição de senso comum. Eles entendiam, não sabiam por quê. Eles não tinham um senso crítico.
Eu não sei se eu fui bem claro, mas é mais ou menos essa ideia que eu quero colocar. Sim, Porque sim. as pessoas vão simplesmente absorvendo uma informação, repassando, sem nem mesmo saber qual é a fonte dela. E isso, se a gente levar lá para trás, para a época de Jesus, isso aconteceu muito com relação ao povo judeu. O povo judeu tomou o sábado, que é sagrado, um peso. Existiam leis em cima do sábado que obrigavam as pessoas a fazer coisas que não eram próprias para o sábado santo, mas eles tornaram lei. E as pessoas faziam aquilo por uma condição de senso comum, não pelo senso crítico, porque a palavra de Deus, que era escrita até então, não dizia em momento nenhum que eles deveriam seguir aquilo ou fazer aquilo. Tanto é que quando Jesus veio, ele disse assim, não, eu não vim para quebrar a lei, eu vim para cumprir. E ele não estava falando em relação à lei dos judeus, ele estava referindo à lei que vinha de Deus. Então, Deus veio com um senso crítico sobre o que era típico do senso comum das pessoas e até mesmo da lei da época. Então, infelizmente, hoje, a gente ainda tem as pessoas que seguem da mesma forma. Elas começam a criar leis próprias e tratam isso como um senso comum que todo mundo deve seguir. E nem sempre isso está ligado ou relacionado com a Bíblia. Infelizmente, dentro da nossa igreja também existem pessoas que fazem isso. Essa do macaco que você falou é bem interessante, porque tem a gaiola dos ratos também. A gente chama isso de teoria comportamentalista de Skinner, né? Gente, partindo agora, depois de todo esse apanhado que vocês fizeram, mostrando dentro da Bíblia que a Bíblia se incentiva aí um senso crítico, a gente passar um filtro nas informações. Eu queria citar um verso aqui para a gente ir para a nossa pergunta final. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Está lá em Provérbios 1, capítulo, verso 7. Tá? E aí podemos utilizar o senso crítico para estudar a Bíblia. Então, como é? Como é que a gente pode passar esse filtro na nossa cabeça? Como é que a gente pode utilizar esse senso que nós estamos às Sagradas Escrituras, ao estudo das Sagradas Escrituras? A gente viu hoje, né? Sim, pode falar. Estamos eu queria só retomar algo que o pastor Hassani falou em relação à questão do ensino, e aí não vai sair da sua pergunta, certo? Não, pode ficar. Já foi comprovado, e eu mesmo sou prova disso, que os alunos cristãos, e aí quando eu falo cristãos, na essência crítica mesmo da palavra, que leem a Bíblia, que costumam diariamente fazer essa reflexão mais aprofundada do que seja ler, e aí entra muito na minha área, né? Ler não é aquilo que a maior parte pensa, a leitura, a maior parte que faz é senso comum. Ler é você ir para o implícito, né, da leitura, é você descobrir o que está por trás daquilo que está na superfície da leitura. E é interessante que muitos alunos, mesmo com ensino bancário, muitos alunos cristãos, por conta disso, eles se dão muito bem nas interpretações de questões mais difíceis, quando exigem um posicionamento crítico. Isso já foi comprovado cientificamente através de um estudo. E aí chegou-se a essa conclusão, de que os alunos que tinham essa resposta mais crítica e chegavam, né, a uma análise mais profunda, eram justamente alunos cristãos. Né? Só para responder lá a questão do pastor Hassani e motivar, né, aos jovens a leitura. Sim, é o nosso principal objetivo aqui. E retomando essa pergunta sua, né? Antes de qualquer questão do que seja criticidade ou seja senso comum, o que a Bíblia diz é o princípio da sabedoria aí. O que vai ser a sabedoria aí não é o conhecimento. A sabedoria é equilíbrio, né? Sabedoria, antes de tudo, é você usar o conhecimento com equilíbrio. Exato. Né? Então, assim, só através da humildade, do reconhecimento da sua dependência da inspiração divina, cada vez que você abrir a Bíblia, se esquivando do seu próprio eu
e aprofundando-se na Bíblia, interpretando a Bíblia pela própria Bíblia, deixando que a Bíblia interprete os seus próprios textos, é que você realmente consegue aí ler a Bíblia criticamente. Exatamente. Eu gostei muito do posicionamento, Adna, muito boa opinião. Mais alguém? Eu queria só falar um pouquinho, até pegando esse gancho da Adna, que ela usou alguns termos que nós discutimos até ontem, né, Magno? E nós falamos assim, como é que eu vou utilizar esse senso crítico para ler a palavra, estudar a palavra, né? E aí vem da própria conceituação que a gente fez, que criticaram é encontrar defeitos, né, erros, não se restringe a isso. Também faz parte, mas não é isso, né? Não é somente isso. Então, essa é uma questão interessante. A outra questão é a questão da humildade. Eu tenho lido Provérbios, ontem até comentei com os meninos, e Provérbios é um livro que traz muito essa questão do senso crítico, da sabedoria, do entendimento, do discernimento, da comparação, né, da causa e efeito, das consequências de seus atos. E uma das questões interessantes que eu vejo no livro de Provérbios é que eu fiz uma alusão à vida da gente. A primeira postura em relação ao senso crítico não é falar, é ouvir. Sabe? Então, o tempo todo, Salomão e os escritos de Provérbios têm assim: ouça, meu filho, o que eu tenho a lhe instruir. Depois você escolhe o que você vai fazer, se você vai seguir este ou este caminho, mas ouça. E essa escuta precisa ser uma escuta esclarecida, né? Uma escuta que você preste atenção, né? Que você investigue. Então, eu acho que, e para escutar, a gente precisa ser humilde, porque, vou voltar ao pastor Cassani também, quando ele fala de Brasil, da nossa cultura, nós temos muito a cultura do falar, né? Eu gosto muito de um texto do Rubem Alves chamado Escutatória, que ele diz assim, que quase não se tem cursos de escutatória, se tem muito cursos de oratória. Se presume que porque você tem 2 ouvidos, você é capaz de escutar, né? Então, e aí ele coloca, veja quando a gente entra num diálogo, você ouve o outro, mas já pensando no que você quer falar, não em dar atenção ao que o outro está falando. Isso também se refere ao senso crítico, em seu sentido mais amplo. Primeiro, a gente tem que ouvir o que Deus quer falar, para então fazer as comparações, os julgamentos, as relações, e fazer isso com humildade. Porque sem humildade a gente vai polemizar, a gente vai querer ter sempre razão, aí entra uma outra questão, como? Senso crítico envolve eu analisar, inclusive, os meus motivos para estar fazendo aquele questionamento. Eu quero realmente aprender, eu quero saber, ou eu quero provar que eu estou certo, ou provar aquilo que eu desejo. E aí, por isso, eu vou encontrar esses caminhos. Então, isso é muito, muito sério. O senso crítico, em seu sentido amplo, ele envolve ouvir com humildade e investigar não somente o que a Bíblia diz, o que o livro tal diz, fazer comparações com outros textos, mas envolve investigar os meus motivos para fazê-lo, né? E aí eu vou usar Provérbios quando a sabedoria diz assim: até quando vocês, inexperientes, irão contentar-se com a sua inexperiência? Até quando? Realmente, Simone, muito boa reflexão. E aí, eu só vou ler 2 versos aqui que a Alessandra e Ruth botaram, tá? No temor do Senhor está a sabedoria, evitar o mal é ter entendimento, lá em Jó 28, 28. E Ruth botou João 5,39. Examinai as escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. E são elas que de mim testificam, né? E com esse gancho aí, Tia Simone, eu vou puxar para o final, né, que aí a gente deixou para a ilustríssima Tia Axa fazer aí um encerramento sobre essa questão aí. Olha, Jesus, quando ele fez a oração sacerdotal, né,
lá em João 17:17, Jesus disse assim, orando por você também por mim, né? Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, o que é a verdade? Verdade é a resposta. A verdade é o consenso, né? Todos buscam a verdade. E Jesus disse que a palavra dele é a verdade. E quando ele diz assim, santifica-os, santificar quer dizer o quê? Separar, não é? Separar para. Então, quando Jesus orou por nós e pediu a Deus que nos santificasse, que nos separasse através da palavra de Deus, é nos separar não só com relação às práticas, mas com relação também aos conceitos, às ideias que são nocivas à nossa salvação e estão aí no mundo. Então, aí a Bíblia se torna essa base, né? Como a gente estudou tanto, tem estudado a lição dessa semana, né? Desse trimestre, que a Bíblia é que dá essa base do senso crítico espiritual. Nós precisamos ter esse senso crítico espiritual. Agora, um cristão adventista, ele precisa também, para ele ter esse senso crítico e ele ter esse embasamento, ele precisa ter o senso de identidade, de pertencimento. Porque muitos adventistas não sabem nem a razão da fé, não sabem nem por que é adventista, o que é ser adventista. Existem muitos, por exemplo, evangélicos, ou pessoas que chegam na nossa igreja julgando ela ser mais uma igreja evangélica. Mas nós temos um papel profético, surgimos profeticamente, temos uma missão profética e não somos o senso comum nesse sentido. Então, nós temos um papel essencial, né, nesse cumprimento, nessa missão. E aí eu acho interessante essa questão que é muito perigosa de você ficar no senso comum também com relação a não saber a sua identidade, a razão da sua fé, por que ser adventista. E eu gosto desse texto aqui que Ellen White fala lá no livro Eventos Finais, que eu tirei, é de outros textos, mas o Eventos Finais sobre o autoclamor. E ela cita assim, veja, viu? Eu acho esse texto muito forte, sempre achei muito forte. Agora não nos parece ser possível que alguém tenha de ficar em pé sozinho. Mas, se Deus alguma vez falou por meu intermédio, chegará o tempo em que seremos conduzidos perante assembleias e perante milhares de pessoas por causa do seu nome. E cada um terá de apresentar a razão da sua fé. Então, haverá a mais severa crítica de toda posição assumida em defesa da verdade. Porque o senso comum lá no futuro vai ser outro, né? Precisamos, portanto, estudar a palavra de Deus para saber por que cremos nas doutrinas que defendemos. E aí ela fala de uma forma mais forte ainda, quando ela diz assim, muitos terão de se apresentar nas cortes legislativas, alguns perante reis e diante de doutos da terra, para responderem por sua fé. Os que não têm senão, veja bem, irmão, os que não têm senão um superficial conhecimento da verdade, não serão capazes de expor claramente as Escrituras e dar razões definidas da fé que possuem. Ficarão confusos e não serão obreiros que não têm do que se envergonhar. Então, eu acho esse texto, né, que ninguém imagine não precisar estudar, visto não ter de pregar do sagrado púlpito. Então, tem gente que pensa assim, não, para que eu estudar a Bíblia? Eu não sou pregador, né? Eu não sei dar estudo bíblico, e fica ali só no ouvir, não tem o senso crítico também dos bereanos, não é, Simone? De ir lá ver se é aquilo mesmo, né? Fica naquele básico e não tem nem noção da sua própria identidade. Não tem o senso de pertencimento e pode ser levado por qualquer vento de doutrina. Então, eu penso que eu acredito que quando Jesus diz santifica-os na verdade, ele quis dizer isso, a gente precisa ser separado dos conceitos errados, das práticas erradas, através da palavra de Deus. E para isso a gente precisa mergulhar, né, escavar profundamente com senso crítico e, claro, com a ajuda do Espírito Santo. Isso. Obrigado, viu, Tiago? Então é isso mesmo, galera. Vamos aí não nos deixar ser levados, né, como se fossem ondas do mar, para um lado e para outro, como
sem caminho, né? Sem eira nem beira. E aí, tia, eu vou pedir para você orar, certo? Pode ser? Pode. Pronto, obrigado. Então, com Eu vocês, quero parabenizar vocês pela participação, foi ótimo, eu amei, viu? A discussão, as Na observações. realidade, eu quero essa galera junto em todos os nossos JAs, na série, vai precisar desses debates, precisamos de opiniões de vocês para a gente entender mais as coisas que a gente está vivendo. Nos aprofundarmos cada vez mais. O objetivo desse JA é fazer com que vocês estudem mais a palavra, vocês se aprofundem mais na palavra. Então, é para isso que a gente está fazendo a série Fogo no Parquinho, para que a gente se aprofunde cada vez mais. Pode orar, tia. Querido Deus, louvado e exaltado seja teu nome, Pai amado. Gente, rapidinho, Um momento maravilhoso nós estamos vivendo, meu Deus, que oportunidade maravilhosa de, apesar de distantes, estarmos juntinhos uns dos outros, estudando a tua palavra, debatendo temas tão importantes com a ajuda do teu Espírito Santo. Pai amado, te peço em nome de Jesus que o Senhor nos proteja, meu Deus, de cairmos no senso comum, espiritualmente falando, nos proteja de vivermos uma fé cega, indefinida, mas que nós possamos estar enraizados na tua palavra, termos um senso de pertencimento a um povo que tem uma função militante na terra, que nós não nos sintamos melhores do que os outros, mais especiais do que os outros, mas que isso seja um conceito de grande responsabilidade. E eu te peço por cada jovem, cada adulto que está aqui, em outros lugares também, que o Senhor nos proteja, meu Deus, de nós mesmos, nos proteja de acordo com a tua vontade do mal, né, das doenças, dos vírus, das bactérias, e que nós possamos estar prontos para qualquer coisa que o Senhor reservar para a nossa vida. Isso nós queremos te agradecer e te pedir, pedindo também o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. 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 Jéssica queria falar algo. Jéssica queria falar. Amém. Mas não tem problema não. Era só para dizer que depois da oração era para ficar todo mundo para a gente tirar a nossa foto, o print do nosso JA. Eu não sei se Romário providenciou o nosso tradicional Permaneça em Mim, para a gente cantar da forma mais louca possível, que nunca dá certo. Mas antes, não sei se ele providenciou, mas vamos logo adiantar o nosso print. Jéssica França, você está aí para providenciar esse print? Jéssica, você está aí? Tá sem áudio, Nossa, Jéssica. meu áudio... Perceba que Jéssica já ajeitou o cabelo. Jéssica, você precisa contar de 1 até 3 para a gente saber que vai virar o print. Eu não estou ouvindo. Tem que avisar. Áudio. Tá ouvindo o áudio agora, Jéssica França? Pronto. Tirar o print. Eu vou tirar de uma tela e Elton tira da segunda tela. Ela tá na primeira. Quem vai tirar da mão? Simone, tira a mão. Sorria. Sorria. 1, 2, 3. Pronto, a primeira tela já foi. Elton. Fica aqui, amor. Alguém tira da segunda. Sorriam. 1, 2, 3. Pessoal, antes, eu gostaria de Deixa eu ver agradecer. se prestou. Enquanto estava se prestou, eu gostaria de agradecer a Aques, a Simone, Isaac, por ter conduzido essa mensagem, a todo mundo que participou, o pastor, todo mundo, Herve, Felipe, a galera toda, foi muito bom, viu? Foi muito engrandecedor. Valeu. Gente, eu quero dar um aviso muito importante. Diga, Alice. Já passou o pôr do sol, já é domingo, é meu aniversário. Cantar parabéns, mas antes... Peraí, gente, peraí. Mas antes de cantar parabéns... Michele, antes de você, tia Simone. Oi. Quer falar? Tia Simone, a Adina está pedindo no bate-papo para você repetir qual é a referência bíblica de Provérbios que fala sobre o ouvir. São várias, mas são as advertências da sabedoria. Então, você tem Provérbios 1:8, Provérbios 1:22. Eu posso passar depois Provérbios 3:1. Então, 1:8, 1:22
Pois esse verso, até YouTube. quando vocês vão ser inexperientes, é 1:22, né? E os de ouvir, você vai encontrar praticamente em todos os capítulos. Meu filho, ouça a instrução da sabedoria, né? Foi aquele que você falou por último, Simone. É 1:22. Até quando vocês, inexperientes, irão contestar-se com a sua inexperiência? É esse? Não. Foi relacionado... Acho que foi 1:8, não foi, não? Não. Criar um grupo no Zap e ficar Simone, anota os versículos que você colocou e a gente passa no grupo e a gente passa, Pronto. tá? Eu anoto e passo todos, tá bem? Sobre a escuta, né? Isso. Tá Vamos lá? Jéssica, comanda aí. Parabéns e o Permaneça em Mim. 2. 1, 2, 3 e parabéns pra você, querida. Felicidades. Tem Guaraná, muito doce pra você. Aniversário. Derrama sobre ela teu amor. Parabéns, Alice. Permaneça. É muito feio, velho. A gente cantando parabéns. Você é doido. A gente cantando qualquer coisa, né? É muito feio. Permaneça. Teremos? Ou não? Todo mundo cantar com o microfone aberto. Com o microfone aberto. Todo mundo com o microfone aberto. Tentar cantar. Mário, o feliz aniversário foi horrível, mas foi de coração, tá, querida? Ter certeza, porque nunca fica bom mesmo. Nunca fica. E o Permaneça? Teremos, Romário? Cadê o Permaneça em Mim? Um minuto. Romário, você não tirou do YouTube ainda, Tudo não? isso. Só para ver das dúvidas? Ai, eu tô pensando. Gente, galera do YouTube, eu não sei se a gente está mais transmitindo, mas feliz semana para vocês. Tá bom? Muito obrigada pela presença. Obrigada por quem mandou comentário e a gente acabou lendo aqui. E a gente espera vocês próximo sábado, tá certo? Dando início à nossa série Fogo no Parquinho. E eu espero que vocês participem. Quem quiser participar no Zoom, que é onde a gente fica falando mais, vocês fiquem atentos aos grupos de WhatsApp, que é onde a gente manda o link. Mas, de qualquer maneira, muito obrigada pela presença. Vocês acabaram de ver também a gente pagando um mico, cantando parabéns, mas é isso mesmo, tá certo, pessoal? Feliz semana e agora a gente vai cantar Permaneça em Mim. Tá ok? Cantem aí da casa de vocês, que a gente canta daqui. Eu vou cantar. Um minuto. Um minuto de Romário já. Arrasou, já queremos. Ô, gente, eu li o comentário de Alice aqui, ela disse que quando a pandemia acabar, vai chamar a gente para tomar açaí na casa dela. Tirei print, viu, Alice? Tá guardado. Guarda aí, viu? Eita, agora ficou pesado. Eu trago meu pai, não sei o que ela achou. Vamos lá? Compartilha a tela, Romário. Tem alguém fritando alguma coisa aí. Senhor, em me habitar, quero ser deste lugar que Jesus. Gente, tá no início da música. Seu áudio. Permaneça. Música. Permaneça.
Deste lugar que Jesus meu Senhor, permaneça em mim. Feliz semana, galera! Galera, E o Lázaro só dá risada, né, velho? tá gravado no YouTube, viu? Feliz semana! Feliz semana, meu povo! Até sábado.